Vírus, Psicanálise e Resistência, né, da editora Zagodoni, de 2020. Ela é atualmente também docente do curso Fundamentos da Psicanálise e Sua Prática Clínica, né, também do departamento do Formação em Psicanálise, né, e também é docente convidada da Sociedade Paulista de Psicanálise. Tá? Bom, vamos lá começar a conversar sobre esse filmaço, né, que é A Filha Perdida. Olivia, por favor, você está com a palavra. Olá, pessoal, boa noite. Que bom ver tantas carinhas conhecidas. Fico muito feliz por vocês estarem aqui, inscritos, me ouvindo. Né? Queria agradecer muito o convite do Bruno, da Sandra, da Cecília, queridos companheiros de departamento. É muito bom estar aqui. E muito bom estar aqui para falar desse filme, né? Um filme que eu acredito que todos vocês viram, então, né? A ideia era essa, que vocês tivessem visto antes. E que é um filme, acho que bastante incômodo, né? E acho que essa foi uma das razões pelas quais eu resolvi escolher esse filme, então, né? Porque aqui no Caminhos, então, no Cine Caminhos, eles deixam aberto para a gente escolher o filme, né? E na época que o Bruno me convidou e tal, eu estava até lendo o livro da Helena Ferrante, e achei que era uma discussão muito pertinente, né? E por que eu digo um filme incômodo, né? A Filha Perdida. Foi muito curioso. Essa semana, uma amiga minha sabia que eu ia fazer aqui, né, a discussão do filme, e ela me escreve assim: Olivia, eu assisti o filme. Ponto. Não falou mais nada, né? Aí eu falei: mas e aí, você gostou? O que você achou? Aí eu achei a resposta muito interessante que ela me deu. Ela falou assim: então, Olivia, será que dá para usar a palavra gostar para um filme que vem e te joga na cara tudo aquilo que a gente evitou falar em tanto tempo, né? Enquanto mãe, enquanto filha? Eu achei uma boa resposta, porque, de fato, assim, é um filme que gera um certo incômodo, né? E aí o que eu notei é que algumas pessoas, enfim, acabaram até dizendo que não gostaram, justamente talvez pelo incômodo que gera, né? Ou não, enfim, depois no bate-papo que a gente vai ter, vocês podem me contar um pouquinho a percepção de vocês, tá bom? Bom, o filme, assim, vou dar um resumo, mas acho que vocês já viram, né? A história, então, de uma professora universitária por volta dos 50 anos e que decide tirar férias na praia. E aí lá ela se depara com uma família muito numerosa, muito barulhenta, e começa a prestar atenção especialmente na relação de uma mãe, de uma jovem mãe com a sua filha pequenininha, né? E a partir dessa relação que vai se criando dentro dela, muito dentro dela, né, e também fora, ela vai pensando o que foi a própria maternidade, como ela viveu a própria maternidade, né, a Leda, que é a personagem principal, tem duas filhas, mulheres, né, e ela vai repensar essa trajetória da própria maternidade, né, principalmente a partir do sumiço, né, que na verdade foi um roubo da boneca da menina na praia, né, um roubo feito pela própria Leda. Bom, então assim, dado esse resumo, acho que começo dizendo também, além dele ser um filme muito incômodo, e eu acho que esse é sempre um bom critério para a gente escolher alguma coisa para debater, eu acho que eu escolho o filme também a partir de 3 lugares muito particulares da minha vida, né? Um é o meu lugar de mãe, então eu vejo aqui algumas carinhas conhecidas que sabem que eu sou mãe de um menino de 4 anos, então que eu tenho uma maternidade muito recente, né? E ainda estou no processo de elaboração dessa maternidade, se é que isso termina em algum momento da vida, talvez não, estou perdendo essas esperanças, né? Mas estou aí na busca de uma construção da minha maternidade, então estou sempre muito ligada, muito interessada nessas trocas coletivas, que eu acho que isso ajuda demais a gente. Um segundo lugar também é o lugar do próprio feminino, e aí eu faço questão de destacar isso, porque feminino e maternidade não são coincidentes, né? E eu acho que esse é um dos aspectos fundamentais também que esse filme aborda, quando ele faz essa distinção muito clara, né, do que é o feminino da Leda e do que é a Leda na sua maternidade. E um terceiro lugar é meu lugar como analista, né? E aí eu achei muito interessante a repercussão que esse filme teve com as minhas pacientes, mulheres,
né? Então, foi um filme que chegou muito aqui nas sessões, muito no meu consultório, e vindo de pacientes muito diferentes. Pacientes que já eram mães, pacientes que não querem ser mães, pacientes que começam a imaginar a maternidade, mas ainda tem suas questões, né? Então, eu achei muito interessante, eu fico sempre muito ligada nessas produções culturais que acabam invadindo o nosso consultório, invadindo no bom sentido, né? Porque, bom, acho que todo mundo aqui tem alguma intimidade com a psicanálise e sabe que a gente trabalha muito com sonho, por exemplo, né? A psicanálise nasce ali na interpretação dos sonhos, então, em 1900, com Freud, e toda vez que um paciente fala, preciso te contar alguma coisa, sonhei que, a gente parece que vira uma chavinha daquela escutada, né, um pouco mais atenta, porque a interpretação dos sonhos não é algo nada simples, né, que o inconsciente, como o inconsciente está se apresentando ali, enfim, exigindo esse trabalho interpretativo. Mas eu fico pensando também que talvez a gente possa pensar nessas produções culturais que chegam ao nosso consultório como uma espécie de um sonho sonhado coletivamente, né? Então, quando isso vem e se repete na boca de várias mulheres, eu fico muito atenta também para esse movimento do coletivo, né? O que está se passando, então, que torna esse filme tão impactante? E ele chega, claro, a partir da subjetividade de cada uma, a partir do recorte de cada uma, mas também enquanto um prenúncio de um movimento coletivo que eu acho muito interessante, que é para pensar a maternidade e a maternidade na sua ambivalência, né? E aí eu acho muito curioso, não é curioso, na verdade, a palavra, é sintomático mesmo, que os homens não tenham falado nada sobre esse filme. Eu tenho muitos pacientes homens, enfim, as matérias que li, as coisas que vi em redes sociais, praticamente todas escritas por mulheres. E aí, acho que isso só torna a tese do filme, né, que tem uma discussão muito potente sobre a questão de gênero e dos papéis e da divisão dessa carga da maternidade, eu acho que só assina embaixo da própria tese do filme, né, é muito sintomático que essa reverberação tenha vindo muito mais, pelo menos na minha experiência, a partir da fala das mulheres, né? Então, essas são as razões pelas quais eu escolhi trazer esse filme, né? Acho que é um filme que está no Netflix, muita gente deve ter visto. Bom, eu acho que vocês sabem, esse filme é uma adaptação do livro da Helena Ferrante, né? Uma autora bastante conhecida por tratar questões pertinentes ao universo feminino, né? Então, é um filme muito interessante, um livro muito interessante, inclusive quem quiser ler, porque tem coisas que estão no livro, claro, que não estão no próprio filme, né? E aí eu me surpreendi quando eu estava olhando aqui a ficha do livro, que o título original, né, em italiano, porque a Helena Ferrante é italiana, bom, é um pseudônimo, na verdade, ninguém sabe quem é Helena Ferrante, mas enfim, ela escreve em italiano, né, é La Figlia Oscura, né? E eu achei muito interessante essa tradução que foi feita para Filha Perdida, que também está no inglês, né? Mas eu gosto desse título original, né? Eu não sei se eu estou cometendo aí uma grande gafe em termos de tradução, porque, assim, meu nome é Lucchini, meu sobrenome é Lucchini, mas meu italiano é bem meia boca, mas, assim, eu acho que o oscuro tem a ver com isso, né? Com esse caráter sombrio, com caráter nebuloso, com caráter confuso, né? Dessa filha. E que filha que é essa, né? Então, eu acho que quando você pega o título original, então, La Filha Oscura, eu acho que o caráter de perder-se em si própria, mais do que perder a alguém, fica um pouco mais acentuado. Eu fiquei com essa impressão, né? E esse perder-se em si própria é muito a via por onde eu pretendo navegar hoje no nosso papo, né? Qual é a nossa condição de maternar, né? De nos tornarmos mães sem nos perdermos de nós próprios, né? Que é um pouco a grande questão aí da personagem da Leda. Né? E aí eu acho que esse filme tem bombado na mídia, nas redes sociais e tal, justamente porque ele evidencia um caráter muito silenciado da maternidade, que é o caráter da ambivalência, né? Bom, para quem está aqui e é psicanalista, essa é uma palavra do nosso vocabulário cotidiano, né? Eu acho que a gente, enquanto psicanalista, entende que todas as nossas relações são ambivalentes, né? E quando eu digo ambivalente, então, eu estou querendo dizer atitudes e sentimentos opostos, concomitantes, frente ao mesmo
objeto, né? Frente à mesma pessoa, no caso aqui, né? E a gente trabalha muito com a questão da ambivalência nas relações, enquanto psicanalistas, né? Só que quando a gente vai pensar a maternidade, fica uma coisa um pouco mais complicada, né? E aí se torna um verdadeiro tabu social. Pensar a maternidade na ambivalência, né? Na coexistência, então, do amor e do ódio perante um bebê, perante um filho. Né? E esse é um filme que vem aí dar um tapa na cara e joga, e por isso o mal-estar, né? O incômodo que eu comecei dizendo, o mal-estar que ele gera, porque ele não tem pretensão nenhuma de suavizar a ambivalência da personagem Leda com relação às suas duas filhas, no momento, né, da trama, já crescidas, mas que aparecem na forma de flashbacks também como crianças pequenas, né? E aí é interessante, né, porque esse parzinho, amor e ódio, Lacan chamou de amódio, né? Fica bonitinho em português, inclusive, né? Para essa ideia da própria ambivalência presente em todas as relações humanas. E se ela está presente em todas as relações humanas, como seria não estar presente na nossa primeira relação, que é com a nossa mãe, né? Então, assim, a ideia de que o bebê possa odiar a mãe, né, para quem é psicanalista, também não é uma grande novidade. A Melanie Klein trabalhou muito essa questão, né, quando ela teoriza as relações de objeto, quando ela desenvolve a ideia do seio bom, seio mal, e aí acho que vocês já devem ter ouvido isso por aí, mesmo quem não é muito próximo da Melanie Klein, que, assim, o amor ao seio, né, que o bebê tem ao seio, não faz com que ele não tenha vontade de destruí-lo ao mesmo tempo. Né? Destruir o seio que alimenta, que nutre, que aconchega. Olha o amódio aí, né? Presente nessas primeiras relações, então, tão primitivas do bebê com relação à sua própria mãe. Né? Isso numa vertente mais clariana, que vai trabalhar muito essa questão das relações de objeto. Né? Mas também não é muito diferente no Freud. Se a gente quiser voltar, então, se a gente quiser voltar para o pai da psicanálise e pensar na própria teoria freudiana, a gente pode pensar nessa questão da ambivalência na própria teoria edipiana, né? O Freud fala disso, não só quando naquele Édipo simples, em que eu amo um objeto e rivalizo com o outro, mas na teorização que vai ficando mais complexa, né, do próprio Édipo, em que, no final das contas, o Freud vai dizer há amor e ódio por ambos os pais, e ao mesmo tempo. Né? O Freud chega a isso mais no final da obra dele, né, quando ele vai burilando e desenvolvendo, então, a noção do complexo de Édipo. Então, está no Freud também. Né? Acho que isso não é de espanto para nenhum psicanalista pensar nessas relações, mesmo que entre pais e filhos. Né? Mas é o contrário. E se a gente puder pensar o contrário, da relação da mãe com o seu bebê? Né? Aqui até então estava falando do bebê com relação à mãe, mas e da mãe com relação ao bebê? Quem é a mãe desse bebê, então, que quer mordê-la, né? Quem é a mãe desse bebê que quer devorá-la? Quem é a mãe desse bebê que se apaixona e rivaliza com ela ao mesmo tempo? Né? E aí tem uma coisa muito interessante na cultura, né? Aquela frase, não sei se vocês já ouviram, quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Né? É lindo, para uma propaganda, maravilhoso, arrepia, né? Bonito, vende, né? Agora, eu tô falando, eu sou publicitária, tá? De origem, então, tô falando de mim mesma, em alguma medida. Mas assim, nasce como? Que mãe é essa que mãe é essa que nasce quando nasce um bebê? Né? A questão do naturalmente que aparece nessa frase. Quase que naturalmente, então, quando o bebê sai da barriga, uma mãe desabrocha e nasce. Né? Bom, a psicanálise não trabalha com naturalizações. Pelo contrário, né? Nosso trabalho como psicanalista é desnaturalizar aquilo que se apresenta como tão óbvio, como tão dado, né, na cultura. E quando a gente não fala, né, quando a gente não pode trabalhar essas questões de uma maneira mais ampla, que é o que a gente está se propondo a fazer aqui, um bate-papo sobre a ambivalência na maternidade, a cultura deita e rola em cima dos não ditos, né? Aquilo que não é dito
pode ser apropriado e feito disso de uma violência, por exemplo, né? Então, como é que é uma mãe que pare o seu bebê e não se sente mãe ainda? Se ela está sendo bombardeada por essa ideia de que naturalmente nasce um bebê, nasce uma mãe. Né? Como é que essa mãe fica, então? Qual é a condição dela de maternar se ela não encontra representantes na cultura que digam, calma, as coisas não se dão naturalmente, pelo contrário, as relações são trabalhosas, elas são construídas no cotidiano e elas são ambivalentes, repletas de ódio, inclusive por esse bebezinho tão fofinho, tão bonitinho, né, que aparece de repente nos braços de uma mãe. E aí eu uso essa palavra violência mesmo, né? Violência que o não dito gera para dois grupos aqui, né? Se a gente quiser pensar. Violência para as mães, que invariavelmente vão experimentar ambivalência, esse amódio com relação aos seus filhos, né? E que, por justamente não terem essa palavra circulada, internalizada, elaborada, vão se achar loucas, desnaturadas, vão dizer, eu não nasci para isso. Gente, quem tem consultório? Quantas vezes chega no consultório uma mãe que faz um preâmbulo todo do tipo, Olivia, preciso te dizer uma coisa muito difícil, uma coisa que eu nunca pude dizer para ninguém, que eu nunca pude dizer nem para mim, né, e que eu quero poder dizer agora. Coisas do tipo, eu me arrependo, tem momentos que eu me arrependo de ter sido mãe. Eu acho que eu não nasci para isso. Eu não amei o meu bebê assim que eu o vi, assim que ele nasceu. Tem momentos que eu desejo que eu não fosse mãe, que eu queria sair correndo e fazer outra coisa, tudo menos aquilo. Talvez eu tenha ficado deprimida quando meu bebê nasceu e eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia que isso era uma possibilidade. Né? Esses são relatos cotidianos, né? Pelo menos aqui no meu consultório, de mulheres que se sentem muito culpadas por viver tudo isso na solidão, né? Que isso envolve na medida em que a gente não pode acolher essa questão da ambivalência na maternidade. Isso por um lado, a violência para a mãe. E para o filho? E o filho também, que não pode pensar na relação de ambivalência com a própria mãe. É a mesma coisa. Né? É um filho que se sente muito culpado quando quer dizer algo sobre a mãe que não seja eu amo ela, minha rainha, deusa eterna. Né? Quantas vezes a gente não começa a atender alguém nas entrevistas iniciais e tal, e aí, me conta, tua família, pai, mãe, minha mãe maravilhosa, minha mãe é uma deusa, né? Eu tive uma infância perfeita e tal e tal. Bom, a análise vai se desenrolando, o sujeito lá na transferência acho que vai conseguindo também acessar alguns outros conteúdos, mas se sente absolutamente culpado de falar da relação ambivalente com a mãe. Né? Você veja como é violento para ambas as pontas, não é só para a mãe, é também para esse filho que fica silenciado e impedido de pensar que essa é uma relação como as outras, trabalhosas, conflituosas, confusas, né? E eu acho que dá para a gente até brincar um pouquinho, né, com a quantidade de tatuagem que a gente vê escrito mãe. Aí normalmente tem ou um coração ou uma coroa. Acho muito curioso isso, né? Sempre que eu pego o metrô, eu fico vendo a tatuagem das pessoas. Não sei se vocês fazem isso também, uma coisa esquisita da minha parte. Na praia também, eu gosto de ver o que as pessoas querem marcar na pele, sabe? O que elas escolhem colocar na pele. E o que tem de tatuagem mãe, ou então os nomes bem grandes e rebuscados, que eu chuto que é da mãe. Ou é do filho também, pode ser do filho também, sei lá, Silvia, aí arabescos, né? Tem uma coisa muito, muito grandiosa, né? Ou pode ser do próprio filho também. Isso para dizer o quê? Como é difícil lidar com a ambivalência. Né? Dá para a gente pensar talvez numa formação reativa, essas tatuagens, enfim, não sei bem como pensar, mas sempre me chama a atenção como isso aparece marcado no corpo, né? Às vezes uma tatuagem até nas costas, o peso que a gente carrega nas costas, ao não poder trabalhar e falar da ambivalência nessas relações, né? Mas teve um cara que falou disso. Eu gosto dele. Eu gosto dele porque ele não poupa
as palavras para dizer, que é o Winnicott, né? Quem é psicanalista, já ouviu falar dele, né? Um psicanalista pediatra também, que interessante pensar nessa origem, então, um cara que observou muito a relação mãe e filho, né, para escrever aquilo que ele escreve. Então, pediatra e psicanalista inglês. E aí eu selecionei um recorte de um texto que eu acho um texto bafônico, assim, da psicanálise, que é o ódio na contratransferência. Né? Não sei quem já leu, quem conhece esse texto, é um texto de 1947. Bom, o propósito do texto, na verdade, não é exatamente isso que eu vou trazer aqui, mas contempla isso também. Ele está falando sobre o atendimento de pacientes graves, tá? Ele está lá querendo saber como é que se atende um psicótico ou pacientes, vamos dizer, não dentro daquela neurose clássica, né? E o que isso reverbera no analista. Então, o texto é para pensar essa relação do analista com um paciente severamente traumatizado, vamos chamar assim, tá? Mas o que é interessante é que é um texto bem curtinho. Num determinado momento, ele faz um paralelo importante, aí eu acho que cabe aqui, por isso que eu escolhi trazer. Ele vai dizer assim, crianças severamente traumatizadas, né, ele pensa, por exemplo, aquelas que estão em abrigos, né, ela só vai poder se sentir verdadeiramente amada se também puder perceber o ódio nos seus pais. Olha que loucura. O que ele está falando aqui? Ele dá um exemplo. Imaginem crianças abrigadas, tá? Crianças que foram para um abrigo e vão ser depois adotadas por uma família nova, né? A gente sabe disso, né? Desses históricos de adoção em que a criança na família nova vai virar o capeta, né? Vai aprontar tudo que não aprontou na vida, vai dar muito trabalho, né? E às vezes os pais se assustam tanto com isso, mas poxa, eu aqui cheio de amor para dar, né, por essa criança, a acolhi, a amo, quero construir um vínculo, e ela está aqui me deixando maluco, do que se trata? Bom, o Winnicott vai falar, a criança vai testar o ambiente, e ela vai testar o quê? O ódio nesses pais. E por isso vale, gente, não é só para pai biológico, tá? Tudo que eu tô falando é para pai e figura, né? Materno e paterno. Ela vai sim testar o ódio desses pais. E se ela não puder reconhecer o ódio que ela desperta nos pais, ela não vai poder reconhecer também o amor. Ou ela não vai poder confiar também no amor, né? Que esses pais têm para dar para ela. Então, ele diz assim, sugiro que a mãe odeie o seu bebê antes que este a odeie. Ele está falando de um ódio inaugural. A mãe tem a capacidade de odiar o bebê antes que o bebê a odeie. E antes que ele possa saber que a sua mãe o odeia. Tá? Esse é o Winnicott falando, então, dessas relações do começo. E aí, gente, essa parte do texto é muito interessante. Ele faz uma lista das razões pelas quais uma mãe odeia o seu bebê. Olha só. Olha que tabu, por isso que eu brinquei que é um texto bafônico, porque é um mega tabu, né? Eu lembro que eu li esse texto na minha formação antes de ser mãe, né? Já tinha achado meio bafônico, mas enfim, né? Num outro lugar mais protegido. Mas depois eu li sendo mãe e aí eu percebi o quão é impactante, ainda mais. Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, porque eu acho simples e eu acho que vai ilustrando um pouco aquilo que eu quero dizer. A lista, né? Das razões pelas quais. O bebê não é uma concepção mental sua, não é. O bebê que nasce é outra coisa, não tem nada a ver com o que a mãe imaginou. Isso desperta o quê? Ódio. O bebê não é aquele das brincadeiras da infância. Um filhinho do papai, né? A bonequinha que ela brincou. Não é. O bebê não é produzido magicamente. O bebê é um perigo para o corpo da mãe durante a gestação e durante o parto. O bebê interfere na sua vida privada. É um obstáculo para a sua ocupação anterior. Sabemos disso no filme, isso fica muito colocado, né? Mais ou menos intensamente, a mãe sente que o bebê é algo que a sua própria mãe deseja e que ela produz para aplacá-la. Seria um bebê endereçado à própria mãe da mãe, né? O bebê machuca os seus mamilos mesmo quando suga, o que implica inicialmente numa mastigação. A gente ouve outra coisa que a gente ouve muito no consultório, questões pertinentes à amamentação.
né, a esse mastigar do peito que desperta muito ódio, né, na mãe, que ele machuca. O bebê é impiedoso, trata-a como lixo, uma serva sem pagamento, uma escrava. O Winnicott não mede palavras, vejam bem, não mede. Depois falam que ele é fofinho, né? Eu acho esse texto ótimo para dizer, gente, o Winnicott não é fofinho, vejam esta lista que o Cidadão publica, né? 1947. Ela, mãe, né? Tem que amá-lo com as suas excreções e tudo mais, pelo menos no início. Tem que amá-lo, inclusive amá-lo com as suas excreções. Ele tenta machucá-la, volta e meia morde, e tudo por amor. Ele se decepciona com ela. Seu amor excitado é um amor de tigela, que significa um amor interesseiro, de modo que o bebê, ao conseguir o que ele queria, ele a joga fora como uma casca de laranja. Olha que interessante a casca de laranja, não tem essa figura no filme, muito, dela fazendo a cobrinha, né? Achei muito interessante quando eu reli o texto e vi a casca de laranja, né? Ela é descartada como uma casca de laranja. No início, o bebê dita a lei, é preciso protegê-lo das coincidências, a vida deve fluir no ritmo dele. E tudo isso exige da mãe um contínuo e detalhado estudo. Por exemplo, ela não deve ficar ansiosa quando o segura. Então, assim, ela vai sentir as coisas, mas o bebê sente o que ela sente, então ela não pode ficar ansiosa. Olha a trabalheira, né? No início, o bebê não faz ideia alguma do quanto ela faz por ele, do quanto ela se sacrifica por ele. É impossível para ele suportar principalmente o seu ódio. Ele é desconfiado, recusa a comida tão boa que ela preparou e faz com que ela, mãe, duvide de si mesma, mas com a tia ele come tudo. Quem nunca? Quem nunca? Ah, ele dá um trabalho enorme, aí bota na tia, nossa, mas ele é uma belezinha para comer, comeu todo o brócolis que não come em casa, que taca do outro lado. Depois de uma manhã horrível, ela, a mãe, sai com o bebê e o bebê sorri para um estranho que diz, não é uma gracinha, né? Se ela falha com ele no início, sabe que ele se vingará para sempre. Ele, o bebê, a excita, mas a frustra. Ela não pode nem devorá-lo, nem fazer sexo com ele. Eu acho uma lista, né? Enfim, para quem estava aí pensando em ser mãe, é uma lista, no mínimo, assustadora, né? Mas eu acho que muito real e muito importante de ser discutida, né? Por quê, gente? Será que a gente... Nossa, então, Olivia, você está dizendo que tá tudo bem uma mãe amar o seu bebê? E o que acontece com a violência, então? Né? A gente sabe que as crianças são objetos de muita violência física, verbal, de abusos, outra coisa que a gente vê muito no consultório. Né? Será que a partir dessa lista, então, ou dessa problematização que a gente está fazendo aqui, a gente vai relativizar, né, as agressões que as crianças sofrem? Exatamente o contrário. Isso é uma virada muito interessante que a psicanálise propõe, né? Por quê? Porque a gente bate um filho quando a gente não sabe nada sobre esse ódio que a gente sente. É o contrário. Então, na medida em que a gente pode saber, acolher e elaborar o ódio, a gente se torna menos violento com nossos filhos. Percebe? Então, essa é uma virada importante, porque não estamos aqui de forma nenhuma justificando a violência frente a uma criança, né? Isso é um organizador para o adulto, mas é um organizador para a criança também, né? Quantas vezes a gente não ouve algo assim, meu pai de repente emburrava, meu pai fechava a cara do nada e eu não sabia por quê. Eu ficava pensando, o que eu fiz? Onde eu errei? Né? Por que ele está com tanto ódio de mim? E aquela cara emburrada se torna uma grande persecutoriedade na vida do sujeito, né? Porque o ódio não pode ser trabalhado, elaborado, nomeado, né? E aí ele diz assim, ainda no Winnicott, né? A mãe deve ser capaz de tolerar o ódio ao seu bebê sem fazer nada a respeito. Sem fazer nada a respeito, ele está falando, sem se vingar, né? Enfim, disso. Não pode expressá-lo para ele. Aí ele está falando no caso de um bebê muito pequenininho, né? Mas no caso de temer a sua reação, ela não conseguirá odiar adequadamente quando machucada. E, a meu ver, é isso que leva a uma falsa teoria de um masoquismo natural nas mulheres. Não sei se vocês já ouviram isso, mas que as mulheres teriam uma tendência natural ao masoquismo.
Olha que interessante que o Winnicott está falando. Se a mulher não puder odiar o bebê que a machuca, né? Olha como se forma um círculo fechado, então, nessa própria noção do masoquismo feminino, né? O ponto mais interessante a respeito da mãe é a sua capacidade de ser tão agredida e sentir tanto ódio do seu bebê sem vingar-se dele, e a sua aptidão para esperar recompensas que podem vir ou não, e muito mais tarde. Olha o que é a maternidade, né? Recompensas que podem vir ou não muito mais tarde, né? Muito interessante isso aí. A gente vai pensar, por exemplo, numa cantiga clássica de Niná, né? Nana neném que a cuca vem pegar. Papai foi para a roça, a mamãe foi trabalhar. E bebê ficou onde? Largado sozinho no berço. Quem está cantando isso, gente? É alguém que está cheio de ódio em si, né? De amódio. Não só de ódio, não ódio puro, né? Mas dessa duplinha aí que a gente estava falando da ambivalência, do amódio, né? Então, estamos tão cheio disso que papai não tá, mamãe não tá, e aí tu tá sozinho, meu irmão. Alguma coisa nesse sentido, né? Por isso, gente, que quando eu estou defendendo aqui a ideia da gente falar, nomear e discutir a ambivalência da maternidade, a ideia é justamente sair de uma noção de vingança para uma noção de elaboração, né? Elaboração individual e coletiva, que é o que estamos fazendo aqui, e que esse filme vem provocar num momento muito pertinente, né? E aí o próprio Winnicott falava, gente, sentimentalismo para os pais não ajuda em nada. Negar o ódio não ajuda em nada. Aliás, uma mãe que nega o ódio que o bebê desperta nela, né, pode ser muito prejudicial. Bom, voltando para o filme, tem uma cena muito bonita, não sei se vocês lembram, que a Leda é um dos flashbacks, tá? Que a Leda tá jovem, então, ela tá deitada no chão da sala e ela tá exausta. Ela até fala para a filha mais velha dela, que tá brincando com o cabelo dela, ela fala, eu vou ficar de olho fechado, porque você vê que ela tá absolutamente exausta, né? E a menininha tá lá penteando o cabelo dela. É aquele pentear arrancando os cabelos, sabe? Aquele que dói assim só de ver, que arranca o cabelo. Aí você vai dizer, bom, mas a menina não tem uma coordenação motora ainda. Não tem a ver com coordenação motora, tem a ver com ambivalência. Eu cuido da minha mamãe, eu faço carinho nela e machuco ao mesmo tempo, né? Essa ambivalência da própria menininha, né? E aí, bom, interessante, aí tem uma hora que ela puxa um pouco mais forte e a mãe grita, fala, não gostei, não faça isso, né? E aí ela grita, aí a mãe sai da cena porque vai cuidar da outra filha, e entrega de volta a boneca, que era a boneca dela, Leda, na infância. E fala, enquanto eu não tô, né, já que você me machucou, então é melhor eu sair para eu não querer revidar, para eu não querer me vingar, né? Brinca com a minha boneca. A boneca que era minha, que eu guardei e tô passando agora para você. E aí, o que ela faz com a boneca, né? Aí vocês lembram o que ela faz com a boneca, toda a brincadeira que ela vai fazer com a boneca. A menina vai tirar toda a roupa, vai arrancar todos os cabelos da boneca, vai pintar o corpo inteiro da boneca, riscar a boneca inteira e vai sentar em cima da boneca. A mãe volta para a cena e fala, o que é isso? No que você está sentada em cima? Quando a mãe vê que é a boneca que era da infância dela, ela acusa a menina de uma insensibilidade. Claro, porque a mãe está muito machucada. Como que você pode cuidar de uma coisa que eu te dei, que era minha, era tão importante, dessa maneira? Que insensível você é, né? Na verdade, é paradoxal, mas é justamente o contrário, né? A menina faz isso devido a uma extrema sensibilidade, a esses afetos pungentes que estavam ali tomando ela e que ela não sabia muito bem o que fazer. Ela estava muito odiosa da mãe. E o que ela faz? Ela pega esse objeto transicional, que a gente sabe que é a boneca, né? A boneca representa esse objeto transicional. Bom, o que é o objeto transicional? Rapidamente, para quem, enfim, talvez não saiba, né? É esse objeto que ajuda a criança a suportar a ausência materna, né? Esse objeto que vai ajudar a fazer essa distinção, eu e outro, eu e não eu, né? Ela pega esse objeto transicional e detona, justamente pelo ódio que ela está sentindo da mãe, né? Bonito como a cena termina. A boneca voa pela janela, elas jogam lá embaixo e ela se espedaça inteira. Quem que está espedaçada ali? A Leda como mãe,
a Bianca como filha, a Leda como filha, né, ao rememorar a própria infância a partir da boneca que se espedaça. Né? Olha como é trabalhoso, né, as relações humanas. Mas é muito bonito, é muito poético, acho que é a maneira como o filme trata isso, né? E aí a gente entra no tema da boneca, que é algo muito simbólico do filme, que ajuda a gente a transitar, né? Esse objeto transicional, mas que no filme também é um recurso interessante, no filme e no livro, né? É um recurso muito interessante que faz a gente poder transitar, então, nos tempos da vida da Leda, que é a personagem principal. Né? É a partir da presença da boneca que a gente tem acesso ao que foi a maternidade dela das filhas pequenas, né? E a boneca, gente, ela aparece na literatura freudiana também. Quando? Na trajetória edípica da menina. Quando Freud vai falar qual é a trajetória edípica que a menina faz, ele vai dizer... Tem 2 momentos que a menina brinca de boneca. Né? Tem um primeiro momento, mais no comecinho, é o momento que a gente chama pré-edípico, que é o momento de apaixonamento pela mãe. Não importa se é menino ou menina, o primeiro objeto de amor vai ser a mãe, né? Então, nesse momento pré-edípico, a menina vai brincar de boneca de que jeito? Ela se identifica com a mãe e vira a boneca. Então, ela cuida da boneca, boneca é ela mesma. Ela é a boneca. Esse é um primeiro momento, né? Um segundo momento, mais para frente, aí quando entra a figura paterna, propriamente a triangulação edipiana que a gente conhece, aí não. Aí a menina vai brincar de boneca, porque aquela boneca representa o filho que ela ganhou do papai. Né? Então, a boneca aparece na teoria freudiana, e eu acho que esse livro ajuda muito a gente a pensar, né, no tal do roubo da boneca, o que significa essa boneca. Então, lembrei dessa questão que aparece lá no Freud, né? Bom, e aí a gente pode pensar a partir disso que estou trazendo do Freud. A criança brinca para quê? Por que uma criança brinca de boneca ou de qualquer outra coisa? Para dar conta das angústias, né? A criança brinca para encenar papéis, para elaborar a dor, para elaborar o trauma, né? Então, essa criança tão desamparada agora pode brincar de ser mãe, né? De ser um pouco mais contornada, de ser um pouco mais amparada. Então, essa encenação que é muito comum, né, nas brincadeiras infantis, tem a ver com um recurso, né, que a criança vai desenvolvendo ali para a elaboração dos próprios traumas. E quando eu digo trauma, gente, eu digo traumas cotidianos, eu não estou falando nada, enfim, estupefato, né? Estou falando os traumas de separação, por exemplo, da mãe, quando a mãe sai, tudo isso é muito traumático. Esse trauma da psicanálise, né? Enfim, desse afluxo de excitações que exigem uma elaboração, né? Não é o trauma necessariamente do senso comum. Bom, então, assim, dá para entender porque que a Helena, a menininha, né, filha da Nina, fica desesperada quando ela perde a boneca. Por que ela não quer que compre outra boneca? Porque ela quer a boneca que ela perdeu. Porque a boneca que ela perdeu é ela, é a mãe, né, ela brincando de maternar, como ela sente a maternidade da mãe, né, é um objeto de muito valor. E por isso ela fica desesperada, né. Quando a Nina perde, né, a filha na praia, ela diz, eu achei que eu ia morrer. Olha lá, é a mesma sensação da Helena, a menininha, quando perde a boneca. Ela também viveu algo da morte, né? E a própria Leda, nossa personagem principal, vai rememorar a mesma cena. Ela também viveu algo dessa ordem. Tá, então assim, a gente consegue entender o desespero da pequena Helena, mas a gente consegue entender por que então a Leda rouba a boneca? Né? Pô, a Leda é uma mulher adulta, né? Ela tá ali beirando 50, acho que no filme, ela tem o quê? Uns 47, 48? Então, por que ela rouba essa boneca? Se ela sabe que é tão importante para uma criança, ela mesma já viveu essa experiência, então ela sabe a importância. Ah, gente, será que ela rouba porque ela é muito má, ela é muito sádica, né? Ela adora ver uma menininha chorando? Será que ela rouba porque ela sente muita inveja dessa mãe Nina, jovem, né? Que no início pareceu uma mãe perfeita, fazer a maternagem perfeita que ela própria sente que não fez? Será que é porque ela rouba a boneca porque ela sente saudade das filhas, né? E aí ter a boneca é uma maneira de matar a saudade? Outra hipótese, será que ela rouba a boneca por culpa,
culpa da maternidade, que ela entende como uma maternidade falha, e aí naquele sentido, né, de, bom, se eu sou tão culpada, eu quero ser punida, né? Isso também é muito Freud, né? Aquela ideia da culpa que precede o crime, né? Será que seria por isso? Ela se sente uma péssima mãe e aí ela faz tudo que faz para ser punida pela maternidade que ela considera absolutamente insuficiente, né? Hipóteses, né? Que eu fui pensando, enfim, que eu ouvi de algumas pessoas. E eu acho que os atos psíquicos são, como a gente diz na psicanálise, sobredeterminados, né? Eles têm múltiplas causalidades psíquicas, inconscientes. Eu acho que pode ser um pouco disso tudo ao mesmo tempo e misturado, né? Dada a presença do inconsciente. Mas eu vou propor uma outra coisa que eu pensei, e aí depois vocês me contam se faz algum sentido para vocês ou não, que é uma outra leitura possível que venha se somar, enfim, a todas essas hipóteses. Eu vou ler aqui rapidamente, é um pedaço do livro, para falar da cena final, em que ela devolve a boneca, né? Que ela diz que para Nina que ela pegou a boneca. Fui até o quarto e peguei Nani. Nani é o nome da bonequinha. Quando voltei, ela, Nina, estava brincando com as chaves. Tinha um meio sorriso nos lábios. Levantou o olhar e o sorriso sumiu. Então falou com um sussurro estupefato. Você a pegou. Confirmei. E ela se levantou de um pulo, deixando as chaves na mesa como se tivessem a queimado, e murmurou: por quê? Aí a Leda responde: não sei. Ela levantou a voz de repente. Você lê e escreve o dia inteiro e não sabe? Interessante, né? Quem lê e escreve o dia inteiro não necessariamente sabe do próprio inconsciente, são coisas separadas, né? Mas aí a Leda responde: não. Ela balançou a cabeça incrédula, a voz voltou a ficar baixa. Estava com você. Você aguardou enquanto eu não tinha mais ideia do que fazer. Minha filha chorava, me enlouquecendo, e você calada nos observava, mas não se mexeu, não fez nada. Aí o que a Leda responde? Eu sou uma mãe desnaturada. Olha que interessante. Aqui eu não sei qual é a palavra original, mas no filme fala unnatural. Eu acho interessante essa palavra, não é só desnaturada, é não natural, anormal, estranha, né? Unnatural. Aqui eles colocaram como desnaturada. Acho mais interessante unnatural, nessa ideia que a gente está construindo aqui, né? Ela concordou, exclamou que sim, você é uma mãe desnaturada, e tirou a boneca das minhas mãos com um gesto feroz de reapropriação. Gritou para si mesma em dialeto: preciso ir embora. E gritou para mim em italiano: não quero mais ver você, não quero mais nada de você, e foi em direção à porta. Pegue as chaves, Nina, vou embora essa noite, a casa vai ficar vazia até o fim do mês. Voltei-me para a janela, eu não suportava vê-la tão enfurecida. Eu sinto muito, murmurei. Eu não ouvi a porta se fechar. Por um instante, achei que ela tivesse decidido pegar as chaves, mas depois eu senti a presença atrás de mim, e aqui eu acho importante, sibilando em dialetos insultos terríveis, como os que a minha avó e a minha mãe costumavam proferir. E aí é que ela leva a espetada lá, a agulhada, né? Enfim, e a Nina corre, vai embora e ela fica lá sangrando, tá? Mas trouxe mais isso para a gente pensar nesse dialetos, insultos terríveis como o que a minha avó e a minha mãe costumavam proferir. Isso não aparece no filme, né? Por isso que eu achei interessante trazer do livro. No filme aparece o que não aparece aqui? Quando ela levanta para ir buscar a boneca, ela fica tonta. Quem é que fica tonta? Ela conta para a gente no começo do filme, a própria mãe dela. Então parece que tem um retorno da mãe dela nesse momento encarnado na figura da Leda. Tá? Isso aparece no filme. E outra coisa que tem no filme que é interessante, quando a Nina pergunta, mas por que você roubou a boneca? Ela fala, I was just playing. Eu estava só me divertindo, eu estava só brincando. Isso não aparece aqui. Tá. Por que eu trouxe isso? Porque aí a minha proposta, não sei se meio maluca, mas enfim, vou dividir com vocês, né? E se a gente pudesse ouvir, então, a criança no adulto? Eu acho que ali, né, a Leda voltou a ser criança. Percebe? Ela não está no lugar de uma mulher de 50 anos. Ela está mostrando para a gente essa criança no adulto. I was just playing.
eu estava só brincando. Será que ela não estava? E se ela estivesse roubando a boneca, e essa é a proposta que eu faço, naquele primeiro sentido do Édipo, da boneca ser ela mesma? E se fosse uma tentativa dela de maternar, de consertar a própria infância? Porque isso aparece muito pouco no filme, no livro um pouco mais, né, que ela teve uma infância muito violenta, né? Ela teve uma infância muito terrível, assim como a mãe dela teve também, né? Ela fala aqui no livro. Ela volta 2 gerações e diz que ela veio de uma cadeia de mulheres mudas ou zangadas, né? E se, na verdade, é isso, se a gente puder ouvir a criança no adulto, e esse é um parênteses, esse é um termo que a Marion Minervo trabalha a partir do Ferenczi, tá? A nossa condição de analistas de ouvir a criança no adulto. O que é a criança no adulto? É justamente essa cicatriz viva da personalidade, né? Uma forma da gente testemunhar na sessão a situação traumática, a angústia, as defesas também que esse adulto precisou desenvolver na vida, né, para dar conta dos próprios traumas. É aquela parte, então, que se apresenta em todos nós, e não só daí na sessão, né, mas é aquela parte que ficou verde ainda, que não amadureceu, que ficou fixada no tempo, que produz uma espécie dessa, então, cicatriz viva. Acho bonita essa imagem, né, dessa cicatriz viva, que é, no final das contas, o infantil e o inconsciente, né? Então, assim, se a gente pudesse ouvir a Leda, né, a criança no adulto, será que o roubo dessa boneca não tem a ver, né, com um retorno ao estado dela, né, uma regressão ao estado dela infantil, para que ela pudesse curar e elaborar, né, os próprios traumas vividos, então, por essa mulher zangada, ressentida, que foi a mãe dela, né? A partir daí, eu proponho pensar o seguinte: será que quando ela própria decide abandonar, essa é uma palavra que ela usa, tá? Mas ela é carregada, mas eu estou usando a palavra dela, abandonar as filhas por 3 anos, que é o que ela faz, será que, na verdade, ela é uma mãe desnaturada, né? Como ela se coloca, ou é uma tentativa de romper com essa cadeia de mães zangadas e ressentidas, né? Será que não é uma tentativa de elaborar, então, algo dessa herança maldita que vinha através do feminino dela, né? E aí, para terminar, estou quase terminando, tá, Bruno e Sandra? Que eu me empolgo, aí já foi nem sei quanto tempo, um montão. Eu vou voltar só para uma cena do comecinho, para terminar de verdade, que vocês lembram quando, assim que ela chega no apartamento que ela aluga lá na praia, ela tá deitada no travesseiro e tem uma cigarra? Vocês lembram dessa cena? Cigarro é um bicho feio, né? Pra caramba. Mas é um bicho interessante. Interessante simbolicamente, aqui para a gente pensar. Porque ele faz parte daquele grupo de insetos, né? De bichos que passam pelas metamorfoses, né? Pelas transformações, que nem borboleta, por exemplo. Mas a cigarra é a única que grita, porque é um grito insuportável, né? Enfim, é um grito altíssimo. E aí, a cigarra tem uma coisa interessante, porque assim, as fêmeas fecundadas põem os ovos nas folhas e morrem logo após. Nasceu para procriar. Botou lá o ovo na folha, tá, morreu. Os ovos eclodem na folha, saem as ninfas. Quem são as ninfas? Esses insetos jovens que descem da planta e se enterram no chão. Eles vão viver da seiva das raízes, é assim que eles vão crescendo lá embaixo da terra e se alimentando. E aí, gente, esses bichinhos ficam enterrados entre 4 a 17 anos embaixo da terra. 4 a 17 anos, depende da espécie, né? Cara, tempo pra caramba, desespero, também sairia gritando. Se bem que quem grita é o macho, eu descobri isso. Eu achei que era fêmea, mas não é, não. Quem grita é o macho. Na época do fim do mundo, né? Mas, enfim, na época do acasalamento, ele sai e grita aquele grito que nos atordoa enormemente. 4 a 17 anos. Não é à toa que esse bicho está lá no começo do filme, né? O que é 4 a 17 anos para uma geração de mães, muitas mães soterradas, silenciadas na ambivalência da maternidade, muito mal acolhidas, né, nessa ambivalência, muito culpadas, se sentindo muito insuficientes, muito satisfeitas, muito julgadas, tão silenciadas, né?
E aí, gente, é por isso que eu acho que é fundamental um filme como esse, porque é um filme que incomoda, e eu entendo pessoas que não gostaram por conta disso, né? E um espaço como esse, que temos aqui o privilégio de estar, para nos tirar dessa solidão, para a gente poder gritar mesmo, e para quem sabe a gente ir construindo coletivamente uma maternidade muito mais potente, muito mais interessante, e que os filhos possam também usufruir, né, de uma relação mais saudável, mais verdadeira e com mães muito mais criativas. Gente, é isso. Quero ouvir vocês agora, passo a palavra para o Bruno. Nossa, Olivia, obrigado. Quanta coisa. É bastante tocante o que você traz, e a psicanálise precisa ser assim, né? Ela precisa nos tocar, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um brevíssimo comentário, tá? Do que você, assim, uma conversa rápida, e aí a gente abre para o pessoal conversar um pouquinho com a gente, colocar as dúvidas, tá? Ponham no chat, e aí a gente faz esse bate-papo, né? Bom, a ambivalência, né? Acho que o filme ele é riquíssimo, né? Em termos de demonstrar simbolicamente, né? E às vezes explicitamente a ambivalência, né? O começo do filme, né? Ela está numa calmaria, de repente vem uma barulheira, né? Como barulheira e calmaria ao mesmo tempo, né? A barulheira da família e ela na calmaria, no trabalho intelectual dela, no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? Né? O filme é recheado disso, né? Para mim, algo muito tocante, também com relação à ambivalência, né? É o símbolo das frutas, né? Aquelas frutas lindas, maravilhosas, apetitosas, deliciosas, nutritivas por um lado e por outro lado podre, né? Eu acho que, né, o filme ele está dando para a gente o tempo inteiro isso que, né, que a Olivia tá colocando para a gente, né? Eu fui captando isso e tentando fazer uma conversa aqui agora, né? Enfim, né, essa questão da ambivalência acho que está presente o tempo inteiro, né? Fui me lembrando dessas cenas, né? Uma outra coisa, né, Olivia, que eu pensei, né, você pensou da herança maldita, né, eu pensei na boneca transgeracional, né, como é que o símbolo ele vai passando nas gerações, né, de uma maneira inconsciente, a necessidade das novas gerações tentarem dar conta, né, de uma possível elaboração do que nos perpassa, né? Gostei do termo herança maldita, né? Não é só maldita, né? Mas é uma parte da nossa herança, sim, né? Achei, né, muito interessante isso, né? Também pensei, né, quando você fala da boneca, muito legal a leitura que você faz, né? Mas também pensei no sentido de que ela pega a boneca para cuidar, né? Parece que ela está desafogando a boneca, né? A boneca ela tá afogada, né? Ela pega a boneca para desafogar, né? Ela pega a boneca para cuidar, ela troca as roupas, né? E isso demanda um tempo até a boneca desafogar, né? Até a água sair da boneca. Dá uma impressão de uma certa reparação, assim, né? Eu fiquei com um pouco essa noção de que ela vai cuidando da boneca, né? Que ela rouba a boneca não porque ela é uma malvada sádica, pode até ter, né, uma dose, né, claro, mas dá a impressão que ela vai cuidando, né, como uma espécie de reparação simbólica, né? Enfim, do objeto interno dela ou da relação dela com as filhas, né? Da mãe que a habita, porque a mãe é tida como uma merda, né? A mãe da Leda tem um momento que ela se refere àquele ambiente de merda à casa da mãe, né? Então eu fui pensando um pouco nisso, né? Será que ela não estava
é uma tentativa de reparar simbolicamente, né? De E, cuidar de claro, si, né, Bruno? pois De é, uma sim, reparação da própria história, né? Uhum. exato, Gosto dessa exato. ideia do desafogar, né? É, Desafogar-se, né? é, Uhum. é, Acho que sim. né? E também, né, claro, do quanto é maravilhoso, né, e ao mesmo tempo não maravilhoso ficar sem as filhas, né? Ela fala que é maravilhoso, né, e depois ela diz que deu saudades, né? Também acho que isso operando, Ela né? volta, né? E ela volta por amor, né? Acho que Claro, não dá para dizer que a Leda é uma mãe ruim, não amorosa, né? Ela é é, bastante amorosa, né? Tem um exato, vínculo bom com as filhas. exatamente, né? Então, fui pensando nessa linha, né, do que você diz. Eu também não poderia deixar de falar, né, uma música que toca no filme, o meu último comentário, né, que é o do Talking Heads, que é uma das minhas bandas do coração, que se chama People Like Us, que nessa música ele está falando da família, né? Eu não vou falar disso, mas assim me chamou muito a atenção que são pessoas como nós, né? E na letra ele coloca como nós somos diferentes, nós somos especiais, né? Uma certa, eu precisaria elaborar um pouquinho disso, tá? Mas assim, estou chutando um pouquinho aqui, assim, o quanto que a família muitas vezes tem um grau de narcisismo muito grande, né? Narcisismo muito grande de que, né, nós somos diferentes dos outros, né? Nós somos melhores do que os outros. Então, não sei, me chamou a atenção essa people like us, né? Eu não saco muito o que eles estão querendo dizer, mas achei interessante aparecer nesse filme. Eu nem sei direito por que eu achei interessante, não consegui pensar, mas achei simbólico. O que eu consigo acessar é assim um pouco dessa questão do núcleo familiar, né? Que assim, ele ao mesmo tempo é quem nos provém e ao mesmo tempo é a origem tanto da nossa beleza quanto da nossa desgraça, né? Se for Tem uma pensar por cena, esse né, lado. Bruno, desse People Like Us, que acho que você está recortando, que é quando aquela mulher mais velha está grávida e ela pergunta para a Leda, da onde é seu povo? Né? E a Leda até Ah, dá uma risada, porque parece uma pergunta tão sim, estranha, da onde é o sim. povo dela, Isso, né? Tá perguntando das origens, talvez. é, Né? né? Não De que tinha pensado família na é a música, sua? não sabia, não conhecia essa É, música, mas me é, lembrei dessa cena. é verdade, é verdade. Bom, joguei aqui, né, as minhas associações livres, acho que agora a Sandra ajuda a gente, né, Sandra, para o pessoal bater um papo, né? Pode ser? Vamos lá, então. Eu vou fechar um pouquinho meu microfone aqui, tá? Pode sim, Bruno. A gente tem algumas colocações aqui no chat, e eu vi que tem alguém com a mão levantada também. Eu vou ler essas daqui que já estão mais antigas aqui, né, no chat. A Bianca, é você mesma, Bianca, que escreveu no começo? Ah, você quer falar, Bianca? Pode falar, então. Obrigada, Sandra. Boa noite, Olivia. Foi sensacional, fiquei aqui vibrando, né? Esse filme realmente é muito tocante. E logo que você falou no início, né, que a gente, eu sou mãe também, né? E de que não é natural, eu me lembrei da frase que depois você leu no livro, eu coloquei no chat, falei, ela diz, né, ser mãe para mim não é natural, né, lá no filme. E é bem no final do filme, né, que, nossa, é isso, né? Eu acho que resume muito essa mensagem, né? Então, realmente, não é uma tarefa fácil. E essa questão da ambivalência, ela também fala, né, numa conversa lá com aquele garoto, meio que estão namoradinhos ali, né, ela fala que a filha Marta cresceu se preocupando com ela, cuidava dela, já a filha Bianca só via a maldade nela, né, então ela também percebia, né, essa coisa do amor e ódio vindo das filhas, esse cuidado, né. E essa parte que você traz, essa coisa transgeracional, fiquei aqui pensando como não foi dito para ela, né? Esse ódio que a mãe dela devia ter, a avó, né? Então isso não ficou claro para ela, ela repassou isso, né? E depois ela vai e a gente, e aí você está falando, né? Do quanto a nossa cultura,
né? A gente não pode ter ódio, a gente não pode odiar ser mãe de vez em quando e querer sair correndo, porque isso é desumano, enfim, né? Então, assim, essas questões foram muito interessantes, assim, e essa coisa da ambivalência, né? Que realmente é o que mais, né, nos chama atenção, e no consultório eu também tenho ouvido bastante, né? De mães, enfim, e a gente vê o sofrimento na relação com aquele filho, né? E o filho acaba sendo o sintoma, né? E de toda aquela relação que tá acontecendo. Então, é isso que eu pensei. Muito obrigada. Muito legal, Bianca, acho que é isso mesmo, né? Não, acho que assim, não é o ódio dito, né? Porque a gente não está aqui falando necessariamente, diga para o seu filho que você sente isso, mas é o ódio não elaborado. Só que para elaborar eu preciso saber, eu preciso reconhecer, eu não consigo elaborar uma coisa que eu não reconheço. Né? Então, acho que é exatamente isso, Bianca, que você está dizendo. Essas gerações anteriores não puderam elaborar. E aí a cultura tem um papel fundamental, né? Não havia um espaço como esse, não havia um filme como esse, a palavra não podia circular. A gente não elabora as coisas sozinho, só, né? Claro, estamos, né, num consultório de psicanálise, o psicanalista está ali para nos ajudar, mas, bom, temos aí um superego formado, né, a partir de uma cultura num determinado momento. Né? Então, acho que é exatamente isso, Bianca. Acho que ela fala um pouco dessa história dela como um bebê, né? E qual é a condição dela de maternar. Eu acho ela uma mãe bastante sensível, bastante real, uma mãe que ama suas filhas, né? Acho que mesmo no momento em que ela largou, em que ela saiu, ali não tinha a ver com não gostar das filhas, não amar as filhas, é muito mais complexo do que isso. Né? Então, acho que é exatamente isso, é um espaço para poder falar da ambivalência, né? E reconhecer nas mães que amam os seus bebês, também essa duplinha aí que dá muito trabalho dos afetos, né? Legal, obrigada, Bianca. Obrigada. Aí tem um comentário da Rosane, né? Que diz assim: há coisas que só são ditas em consultório, pois na sociedade não é acolhida. Né? Às vezes o consultório parece um confessionário, né? É a Rosiane que falou. Bom. Exatamente, né? Nesse tom de confissão. E eu vejo como as coisas pertinentes à maternidade ainda aparecem num tom de confissão. É isso que vai me chamando muita atenção, né? Sim. Aí tem eu não sei qual é o nome, está aqui GVR, acho que não está constando o nome aqui. Sou eu, Gisele. Gisele. Você quer falar, Gisele? Pode falar, então. É coisa basiquinha. Foi quando a Olivia estava falando, estava ainda descrevendo o comportamento da Leda. Eu me lembro que eu achei muito interessante como quando ela se sente frustrada e meio que coagida com o comportamento da família italiana em relação à negativa dela de sair do espaço. Quando ela, lá pelas tantas, ela resolve sair, a maneira como ela sai, aí é linguagem não verbal mesmo, ela sai como uma criança, incomodada ali com a cena. Não sei se vocês viram. Ela vira assim de costas de um jeito meio impetuoso e sai assim, andando como uma criança mesmo chateada. E esse filme é o tipo do filme que parece que a gente tem que ver várias vezes, né? Porque ele tem muitas mensagens que são, inclusive, quase que subliminares, né? Ela vai lá, mexe com a gente, deixa lá aquele incômodo para a gente pensar. E ela tinha, né, também esse incômodo profundo com a mãe dela, inclusive, tanto que ela salientou lá numa briga com o marido que ele não levasse as filhas para a mãe, porque isso é uma das coisas que ele prometia fazer. E ela diz, assim, muito claramente, que não levasse as crianças para que as crianças não se tornassem aquilo que ela se tornou. Né? E eu acho assim, aquela relação dela com a boneca,
e ali eu também fiquei com aquela massa, assim, aquele incômodo. Um dos últimos momentos que ela pega a boneca, que ao mesmo tempo ali parece uma criança brincando com a boneca, em outros momentos parece uma mulher que ainda acho que não digeriu o papel de mãe na vida dela. Então, uma das últimas coisas que ela faz, mas não é num tom de cuidado, parece assim uma curiosidade descuidada. Quando ela tira um bicho de dentro, ela vê que está vazando um líquido escuro, que racionalmente aquilo dali seria ferrugem, pareceria, né? Dados os dias que se passaram. Mas quando sai um bicho que me pareceu assim um gongolo, alguma coisa. Tudo bem que não seria um gongolo, porque veio do mar, estava no mar, né? Estava no mar, próximo ao mar. Mas quando ela está mexendo na boneca, não é uma relação de afeto de... Não, me expliquei mal. Não parece de uma criança, está cuidando de uma criança, né? Como aquela brincadeira que a gente faz com boneca, né? Filhinho, filhinha, tarará, não faz isso. Ela está ali, assim, tipo, curiosidade e está uma coisa mal resolvida. E sai não só uma água muito escura, que parece uma coisa podre, como sai, ela fala do cheiro também, a gente imagina que seja alguma coisa podre que está saindo dali, e sai um bicho estranho, né? Uhum. Um incômodo para a gente que está assistindo. Não saiu um bicho que normalmente a gente vê na praia, um troço pior. Sim. E Legal. aquilo ali também, achei aquela cena também muito rica em simbolismo. Legal, Gisele. Muito bom, Gisele, acho que é isso mesmo. Essa cena, eu não notei dela saindo a contragosto ali da cadeira, né? Você disse que ela parece uma criança. É interessante, porque ela é tratada como uma criança, por ser uma mulher adulta viajando sozinha. É muito louco isso, né? Me fez pensar a partir do seu comentário, Gisele. Porque ela chega lá no lugar e ela fala, eu gosto da janela aberta. O cara fala, não, mas eu vou ligar o ar-condicionado. Então, acabou de falar que é a da janela. idade dela. E em outros ela parecia uma criança. Isso. Intempestiva. Exatamente, uma criança intempestiva. E como me fez pensar isso, né? Uma mulher adulta viajando sozinha, dá a impressão que as pessoas a tratam como assim, coitada, ela não sabe o que quer. Ela acha que ela quer a janela, mas eu vou ligar o ar-condicionado. Ela acha que ela quer comer agora, não, ela quer comer depois. Né? Então, eles tratam ela um tanto como uma criança. E ela, às vezes, né, essa criança no adulto, acho que é essa expressão que eu trouxe aqui da Marion Minerbo, que dá conta um pouco disso, né, desse movimento, desse bater de pés, né, de uma criança contrariada. E concordo, Gisele, né? Concordo. O que era essa coisa podre dentro da boneca? Se a boneca é ela, então, acho que é um pouco por onde o Bruno foi falando dos objetos internos, né? O Bruno aí é mais kleiniano, acho que ele consegue falar melhor disso, desses objetos internos do que eu. Mas me lembrou isso, né? A partir da tua fala, o que o Bruno trouxe, né? Do que era esse interior podre, desses objetos internos que habitavam a própria Leda, né? Legal, muito bom, Gisele. Obrigada. Então, tem alguns comentários, eu vou ler rapidamente, mas eu vi que tem algumas pessoas com a mão levantada, né? O Márcio fala assim, Olívia. Olívia passou um pente fino psicanalítico no filme, do amor ao ódio, da laranja à cigarra, revelando sentidos. Aí a Thaís fala assim, excelente, Olívia, esse filme mexeu muito comigo e adorei te ouvir falar sobre, trouxe aspectos sobre os quais eu não havia pensado. Aí a Maria das Graças diz assim, pensei na possibilidade de mães que desejam a maternidade, mas não querem ter filhos. Aí o Oscar diz, parabéns, Olívia, escutando você, me lembrei do caso Nardoni, do escândalo que provocou. Pois é, né, Oscar? Acho que é isso, um ódio não acolhido, não elaborado, não dito. Olha o perigo do não dito.
né? Você mata uma criança. A gente está aqui tentando construir justamente a contramão disso, né? Qual é a condição da gente acolher a nossa ambivalência para que nos tornemos pessoas paradoxalmente mais amorosas, né? Essa é a bonita inversão da psicanálise, né? Sim. Obrigada, Márcio, Thaís. Bom ver vocês. Eu colocava essa questão do escândalo que provocou, porque desperta a ambivalência de todos nós, não? Eu brinco às vezes nas aulas dizendo que as redes que se colocam nas janelas são para que os pais não joguem os filhos por ela. Ou não se joguem também, né, Oscar? Ou não se joguem também, é dupla proteção. Mas você tem razão, né? De todos modos, me parece que o filme traz algo, ¿no?, que me parece importante, e é que há uma mudança a respeito dos ideais que a cultura está oferecendo para as mulheres, para a feminilidade, para o cuidado dos filhos, ¿no? Há un conflicto y una mayor presencia de que a mulher tem sexo, que gosta de ter sexo, que a mulher não quer ser só dona de casa, que quer ser profissional. Y esto está muito bem exposto por esta italiana que capta as mudanças que está vendo na cultura. Exatamente. Obrigado. Aquela cena, né, Oscar, aquela cena que ela está conversando com aquele homem mais velho que cuida do apartamento e que também abandonou os filhos muito cedo e nunca mais os viu. E a tranquilidade com que ele fala sobre isso, né? Bom, qual é o lugar do masculino? Quantas crianças não têm nem o pai na certidão de nascimento? Esse lugar é um clássico para o homem, né? Mas é algo que começa a aparecer, poder ser falado no campo do feminino, né? No campo da maternidade. Não, e os homens que aparecem no filme são caricaturas, né? Asquerosos, todos, né? Não dá para simpatizar com um, né? Não dá, não. Bom isso. te ver, Oscar. Nem vale. Bem-vindo, professor. Muito bom. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma alternância aí com o chat e alguém que levantou a mão, não sei quem que levantou primeiro, aí se foi a Sueli ou se foi a Berenice. Berenice, quer falar? Berenice, quer falar? Posso falar. Esse filme foi incrível para mim, mais incrível foi que eu tinha acabado de ler o livro fazia uma semana, eu estava de férias e abro a Netflix, a Filha Perdida, eu falei, não acredito que eu vou ver o filme, né? E foi muito incrível, gostei muito do filme, eu acho que tem vários recortes que se pode fazer desse filme, e eu acho que a Olivia tocou em pontos importantíssimos de uma forma bastante clara e interessante. E esse filme me fez pensar muito, né, na questão da maternidade, né? Porque quando a gente, vou falar das mulheres, essa é a minha condição, quando a gente é mãe, a gente lida com as representações de quando foi filha, né? E algumas delas são conscientes e muitas delas são inconscientes, né? E nem sempre a gente capta o ódio, né? Mas foi muito interessante porque esse filme me trouxe algumas lembranças da minha maternidade, tanto no primeiro filho como no segundo filho. E durante a maternidade a gente vai lidando com questões que às vezes ficam incógnitas, né? E esses paradoxos que aparecem no filme, essa ambivalência que aparece no filme, né, do ser mãe e ser filha, né? Quer dizer, ela uma mãe que se sentia como uma filha perdida, né? E que isso fica bem retratado no filme, né? E é muito significativo isso, né? Como na maternidade
nós jogamos o tempo todo com questões inconscientes, as nossas questões infantis, né? Como você traz a Marion, né? Essa é uma forma da gente poder pensar o infantil em cada um de nós, né? E outras representações que ficam claras, né? Porque não é totalmente inconsciente esse ódio, né? Tem momentos que... Ele fica bem consciente. Um pouco com o Oscar brincando aí, que não é bem brincando, né? O Freud fala que as brincadeiras não são bem brincadeiras, né? As redes nas janelas, né? Então, assim, foi bastante interessante, porque me reportei, né? Embora minha maternidade... Bom, ela ainda está em vigor, né? Porque tenho 2 filhos, né? Embora adultos, e como me pôs de novo, né? Voltar com esses paradoxos, com essas ambivalências, e isso, né? Esse inconsciente, né? Que age sobre nós no momento da maternidade. Achei muito lindo esse filme, e eu recomendaria um outro livro dela, como que é? A Vida Mentirosa dos Adultos. Esse eu não li. E Sobre maternidade também, Berê, ou não? Com filhos adolescentes já, não? Mas é sobre... Quer dizer, que dentro de uma caricatura, que nem o Freud traz, desculpa, o lápis foi interessante, que nem o Oscar traz, né? Os pais caricaturas de homens, né? E nesse outro livro, a caricatura do que é educar, né? E uma educação que as mentiras começam a aparecer, né? É muito interessante. Parabéns, Olívia. Obrigada, Berê, que bom te ver aqui. E concordo, esse caráter regressivo da maternidade é outra coisa que o Winnicott fala, né? Ele fala para as mães, bom, parem de perguntar para psicanalista, pediatra, hoje em dia seria consultora de amamentação e outros profissionais, né? Sobre o que vocês têm que fazer. Vocês já foram bebês, vocês sabem. Mas olha o perigo ao mesmo tempo disso, né? Que bebês foram esses e foram maternados de que jeito? Né? Ele está falando aí do caráter regressivo da própria maternidade. Agora, por isso que a gente vai ter que se haver com quem fomos nós na nossa infância, quem foi a nossa mãe, e por sua vez a nossa mãe teve que fazer o mesmo, né? E as coisas que vão se passando aí entre as gerações. A Sylvia Blechman fala disso, assim como Laplanche, quando fala da sedução dos pais, que implantam pulsão, né? E que implantam aquilo que é enigmático neles mesmos, né? É bastante interessante, eu acho que vai ao encontro de tudo isso. Você nunca sabe o que você está implantando no seu bebê. A sedução generalizada, né? A sedução generalizada, exatamente. Legal. Tem mais uns comentários aqui, daí eu já passo para você, Sueli. A Luana fala assim, talvez esse bicho possa representar conteúdos ocultos existentes dentro dela, né? Acho que ela fala desses objetos internos que a Olívia tocou aí. A Rosane diz assim, parabéns, Olívia, sua análise foi brilhante, abrangente e muito instigante. Ouvir suas ponderações aplaca as inquietações provocadas pelo filme, na medida em que você aponta caminhos possíveis para se pensar e refletir. O Joaquim teve que sair, viu? Ele avisou aqui que precisava sair, que tinha atendimento, dá parabéns para você, agradece, e diz assim, sempre muito bom poder te ouvir, pois você traz sempre uma psicanálise viva, articulada e nada pasteurizada. Vamos lá, Sueli, quer falar? Sim. Boa noite, Olívia, boa noite a todos. Eu também fiquei pensando na cena do bicho, né, que saiu pela boca da boneca, porque aquilo me causou repugnância, né? E assim, eu fiquei pensando na reação da Leda. Não me lembro, até quero rever o filme, rever a cena.
deu a impressão de que ela sentiu um certo alívio. Ela não teve, pelo que eu lembro, não sei se eu estou enganada, uma reação assim de uma repugnância, né? Eu não sei o que é que significou, o que é que seria, né, para ela, o que poderia significar essa cena e a reação que ela teve, né, nesse momento, como se saindo Alguém algo lembra da reação dela? tão Eu acho que ela asqueroso. joga a boneca no chão. Eu não sei se foca muito a cara dela. Para mim também não ficou, não reparei isso. Se foca a cara dela ou só mais a boneca, eu não sei. Para você, Sueli, né? Ficou marcado um certo alívio? É isso? Faria sentido a partir da nossa interpretação aqui, esse caminho que a gente está trilhando em conjunto, né? Esse desafogar que o Bruno trouxe, né? Como Talvez se um ela asco e um elaborasse, alívio. né? De alguma forma saiu. Tem um momento em que ela fala, eu sou uma pessoa muito egoísta, e ela fala da não naturalidade como mãe, enfim, né? Ao longo daqueles dias, acho que ela talvez vá elaborando mesmo algumas coisas, né? É isso. Exato. Legal, obrigada, Sueli. Obrigada. A Vanessa fala assim, que veio a imagem de Saturno devorando o filho. Exato. Exato. Aí faz tempo já. Eu acho que de perguntas aqui não tem muitas saudações, Olivia, dizendo que gostou, que foi uma noite agradável, que excelente, sensacional, né? Eu acho que foi muito importante, né, para todo mundo. Adorei, né? Parabéns. Que bom, eu gostei muito de ver as carinhas aqui de vocês, eu fico muito lisonjeada de vocês estarem aqui me ouvindo. Dou um abraço em todas as mães. Vamos fazer uma transformação coletiva e radical dessa maternidade que não é para ser opressora, né? A gente está junto nessa elaboração coletiva. E quero deixar um recado para meu filho Martim, no futuro. Espero que você entenda o que sua mãe está dizendo, né? E que se não entender, você leva esse vídeo para o seu analista e resolve lá. Ok, Martim? Martim hoje tem 4 anos. Quando ele estiver em análise, ele leva e fala, olha minha mãe, que terror, olha o que ela falava, né? Um beijo para o meu pequenino. Desculpa, Helenice Rocha. Isso, é isso que eu ia chamar. Você tinha levantado a mão, Helenice? Desculpa, depois que eu vi. Você quer falar? Não, eu coloquei uma questão no chat, mas eu acho que você passou e não deu tempo. Mas tudo bem, fica aí para a Olivia, depois se ela quiser conversar. Mas quer falar, Helenice? Acho que é legal. Você quer que eu leia ou quer falar? Você pode ler, Sandra? Se der tempo também, não tem problema. Tá, deixa eu achar aqui. Não, posso achar também, pera. Achei. Parabéns, Olivia, pelos recortes profundos e instigantes que você fez. Você não acha que, entre outras coisas, este filme explicita demasiadamente bem o conflito entre a mãe que cuida e a mãe que transa? A mãe sexual versus a mãe imaculada, sendo a primeira a mãe desnaturada. Sendo a primeira a mãe desnaturada, uma pergunta. Nesse sentido, penso que Freud vem ao nosso auxílio, pois para ele a mãe é sempre sexual. Não à toa, ele escandalizou a sociedade ao falar da sexualidade infantil, graças a uma mãe que sexualiza o filho. Muito bom, Helenice. Boa. A condição da mãe manter-se sexualizada, Helenice, você diz que isso é uma questão do filme, né? Eu acho que, para mim, assim, entre tantas polêmicas, né, e tantas discussões, que eu acho que a maioria você abordou brilhantemente bem, fica essa questão de uma mãe, por isso que eu coloquei entre aspas, óbvio, né, brincando um pouco, a mãe que cuida versus a mãe que transa, né, uma mãe que é sexualizada, né, que tem sexualidade, né, como isso para a mulher é uma questão muito conflituosa, né. Eu acho que, às vezes eu penso, por exemplo, como é difícil, não é à toa que algumas mulheres, né, ficam bastante perturbadas, né, perturbadas no sentido muito geral, né, com a maternidade, porque se a gente pensar na relação da mãe com o bebê e o pai, ou quem está ali junto com ela, é o triângulo, vai, no modelo mais clássico,
a mãe é a única que tem uma relação, né, muito corpo a corpo com o bebê e com o companheiro ou a companheira que seja, né? Então, essa questão do corpo, né, para a mulher, eu acho que na maternidade é uma grande perturbação, né? Não que o pai, por exemplo, nesse modelo mais tradicional, não que o pai não tenha contato com o corpo do bebê, ele tem, né? Ele cuida, ele troca a fralda, ele dá banho, mas esse contato tão intenso, né, esse corpo a corpo da mãe com o bebê é muito diferente, né? E essa mulher que está ali amamentando, cuidando, é a mesma mulher que vai estar depois na cama, né, com esse sujeito vivendo uma outra experiência, né? Então, eu brinquei um pouco, falei que o Freud veio ao nosso auxílio, porque, né, o Freud é um cara que, né, mesmo tendo escandalizado e provocado tanto problema, né, ele manteve firme a ideia dele da mãe sexual, a mãe edípica, a mãe pré-edípica, mas sempre a mãe sexual, né? Inclusive, graças a uma mãe, né, repleta de sexualidade, que é possível construir um sujeito ali também, né, implantar a sexualidade, né? Enfim, acho que vocês já falaram, mereço a Silvia Blechman e tudo mais, né? Mas eu pensei que, né, estava te perguntando isso, mas acho que você, de alguma maneira... Sabe o que me fez pensar, Lenice? Porque Desculpa pelo comentário longo. No filme ela sai, então, nesses 3 anos ela abandona, né, a palavra dela, as filhas, para viver um caso de amor fora. Vocês lembram disso? Com um professor, né, que citou ela num congresso. Então, fiquei pensando a partir do teu comentário mesmo, né? Não deu para integrar, não deu para viver isso com o marido, né? No mesmo lugar que as filhas, né? Que corpo é esse que era um corpo que foi muito dividido por muito tempo e que de algum jeito ela foi viver a sexualidade, precisou viver uma sexualidade fora, talvez sem reencontrar ali para poder depois voltar e maternar, né? Mais viva, mais potente. Me fez pensar isso, né? A relação dela com o marido e dela com o amante. Né, como ela fica ali fascinada, me pareceu, quando o cara que na época era um professor e viria ser o amante lá dela, falava o nome dela, né? Quando ela ouviu o próprio nome, interessante isso, né? Quando ela ouviu o próprio nome, ela falou, eu existo. Quase assim, um lugar de existência, né? E daí dessa sexualidade, não sei, fiquei pensando a partir da tua fala, tá? Uma coisa que eu não tinha nem pensado. Mas acho que o filme provoca muito nesse lugar mesmo. Olha, tem um comentário aqui também que eu acho que é importante, que eu acho que eu não falei, né? Que é do Márcio. Márcio, você quer falar, Márcio? É o comentário que eu fiz sobre o momento do flashback, não é isso? Isso. Ah, tá. É que tem um momento do filme, né? Que tem um flashback, ela vai para um congresso, acho que até com um amante já, e tem uma fala, que até escrevi aqui, eu não sei se eu consigo mais recuperar, que ela fala que é isso aqui: sempre que alguém tenta suprimir a dúvida, há tirania. A pessoa que está falando sobre isso na palestra fala essa frase. E sempre, repete, Márcio, sempre que alguém tenta suprimir a dúvida, há tirania. Uhum. E depois de você falar tanto sobre ambivalência, né, e eu que estou longe da experiência de saber o que é uma maternidade, pude, né, entender um pouco melhor, eu penso que aqui a palavra dúvida, né, pode ser substituída por ambivalência, né? Sempre que alguém, né, quer suprimir essa possibilidade de ser ambivalente, é uma tirania, e é isso que acontece com as mulheres em geral, né, e as mães particularmente. Achei muito... Legal. Bom recorte, eu não tinha me atentado a essa frase, não, mas acho que é pertinente, né? Dúvida nesse lugar do sim e não, da abertura da questão, né? Ela vai para o Congresso muito culpada, né? Assim, vai muito livre, mas com a culpa de estar ali, e ela para e ouve essa frase. No livro, eu li o livro também, no livro está bem destacado esse momento, assim. Então fica bem nítido isso, de como ela meio que ela tem uma redenção quando ela ouve isso, né? Verdade, muito bom, não tinha pensado. Acho que acabou. Eu queria falar uma coisinha rapidinho, posso? Não estou me aguentando aqui. Não, eu acho muito interessante, né, do quanto que as defesas, né,
as nossas próprias defesas, né, elas são tirânicas, né? Elas são num nível, né? Num nível elas são necessárias, num outro nível elas são tirânicas, né? As nossas próprias defesas psíquicas. Mas o que eu estava me atentando, né, na fala da Olívia e acho que da Helenice, né, o papel social, né, e a influência tremenda no Ocidente da Virgem Maria, né? Eu acho que, né, aí a gente precisaria fazer um outro cine de 2 horas, 3 horas e meia para falar, né? Mas enfim, né? Que mãe é essa, né? Que mãe é essa a Virgem Maria, né? E a influência Santificada, o lugar da disso, né? santificação na Pois é, maternidade, né? Uhum. né? Que mãe, né? Enfim, me remeteu a isso. E uma coisa que me remeteu também, se vocês me permitem, na fala do Oscar, é que o começo, né? O mito de Édipo, ele vem do infanticídio. O Édipo era para ser morto pelos pais biológicos, né? Então, antes de tudo, né? Édipo foi condenado, né? Sorte que tinha um pastor lá, se não me engano, que pegou ele lá da árvore, né? Mas ele vem com um infanticídio, né? Então, me lembrei um pouquinho do caso Nardoni. Mas, enfim, era só isso que eu queria. A Vera Iaconelli trabalha naquele livro, que é a tese dela de doutorado, Mal-Estar na Maternidade. Muito bom esse título, aliás, né? Mal-Estar na Maternidade, Mal-Estar na Civilização. Essa questão do infanticídio, né? É bem interessante. Como pensar uma mãe que abandona o seu bebê no lixo de um hospital. Era algo, acho que é algo assim, né? E ela vai fazer toda a trajetória do que é tornar-se mãe, muito afim aqui do nosso papo de hoje. É um livro legal também. Né? Tinha alguém que estava perguntando o nome do livro que você citou lá do texto do ódio, do Winnicott. Está em qual livro? Putz, não sei. Agora não sei. Alguém sabe o ódio na contra-transferência? Pediatria, a psicanálise. Tá bom. Isso. Qual é o nome do livro, por favor? Da pediatria à psicanálise. Obrigada. Por aqui só tem agradecimento, né? Tem um pessoalzinho aqui que é do Caminhos, aqui de Sorocaba, dizendo para você voltar outras vezes. Né? Volto, convida que eu volto. E foi um papo muito bom mesmo, né? Bom. Bom, e aí? Podemos encaminhar? Vamos fechar? Tudo bem? Alguém quer? Acho que agora fechou, né? Uhum. Não? Se alguém mais quiser falar, né? Ainda tem uma chance. Então, eu vou aproveitar. Vai. Bom, André. Então, eu não sei, sabe? Eu fui até procurar o nome, porque eu também fiquei tão impactada com essa ambivalência materna, mas daí, e vocês falaram do caso Nardoni, daí eu me lembrei do caso daquela menina Von Christofsson, como que fala? Peraí, nem lembro. Da Suzane, né? Da Suzane, isso. E daí eu fiquei me perguntando um pouco dessa questão, né? Porque essa coisa no papel de filha também, dessa agressividade, de tudo que choca, de como que lida com essa ambivalência e com essas questões, porque assim, foi falado muito do papel da mãe, né? E eu fiquei me perguntando como que isso impacta, que vínculo que é esse que vai, que se também reage, que cresce nessa ambivalência, que daí eu descarrego também essa agressividade enorme, sem olhar o outro como objeto mesmo, sem vida, sem ética, sem nada. Então, assim, eu fiquei mais... Daí eu lembrei, ele falou do Nardoni, eu falei, gente, mas o outro que mata a mãe, eles matam a criança, mas e o outro que já mata os pais mesmo? Foi isso. Eu só queria dizer que foi isso que eu fiquei me perguntando após a colocação do caso Nardoni.
como é que se deu a maternagem, né? Ali a maternidade feita com a Sim. Suzane, né? Quem era essa mãe, quem era esse pai, né? Quais as relações, né? De fato, não sabemos, mas acho que o Oscar traz essa questão, né? Esses se tornam casos tão midiáticos porque reverberam em todos nós. A gente fica fascinado porque é identificado, né? O fascínio tem muito a ver com isso. O horror que isso gera, sem dúvida, mas o horror tem a ver com alguma condição de identificação mesmo, né? Mesmo nesse sentido mais inconsciente da coisa, né? E é isso que a gente precisa cuidar, né? Para que a gente não, enfim, não suprima aí a condição de pensar e elaborar os nossos afetos, né? Vão te ver, Andréia. Eu queria até agradecer também, Olívia, a sua vinda, né? Eu acho que você trouxe, né, a discussão de uma forma tão delicada, né? E as metáforas, né? Essa relação com a cigarra, né? Que eu achei muito interessante você pegar. Eu me lembro que assisti o filme, vi a cigarrinha ali, ela olhou para a cigarra com uma cara assim, né? Jogou ela fora, né? E eu acho que você traz, né? Um significado tão profundo, né? Disso. E é só, eu gostaria de agradecer mesmo, né, de ter aceitado o convite, né, o desafio, né, tivemos muitas pessoas inscritas, né, então se vê que você realmente está convidada a voltar, né, outras vezes, né. Obrigada, Sandra, obrigada pela acolhida. Obrigada. Bom, eu acho que dá vontade de ficar, né? Mas acho que a gente vai encerrar. Olívia, brigadão, né? Quero agradecer a Olívia Lucchini pela participação, pelas contribuições, pela fala tocante, né? Espero que você possa voltar sempre aqui com a gente, né? E que no filme, né, a casca da laranja não pode quebrar, né? Então o vínculo ele precisa, né? O vínculo não pode ser quebrado, né? Então a casca da laranja, né? Então que essa continue cada vez mais todos os nossos vínculos aqui, né? Cada vez mais se fortalecendo. Acho que é para isso que serve, né? Os nossos encontros, muito mais do que apenas pensar conceitualmente, né? Então, acho que é Obrigada, essa a Bruno, riqueza. Obrigada. Um prazer você ter me convidado. A gente tem uma trajetória junto, né? Da mesma turma lá do SETS. E essa casca de laranja até é o logo de vocês, né? Pois é, o logo né? de vocês. Tem ali, né? Parece a casca da laranja nesse sentido, né? Enfim, volto sim, muito Obrigado. obrigada. E obrigada pelos comentários também tão generosos. Até anotei umas coisas, dá vontade de transformar em texto, aí depois a gente bate uma bola aí. Gostei do que você falou também. Parabéns pelo projeto de vocês, muito, muito lindo e muito importante o espaço que vocês têm. Beleza. Toda vez que tiver, vocês vão receber por e-mail, tá? Os nossos próximos cine, tá? E aí, todos sempre bem-vindos. Todos e todas. Tá bom. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.